Olá pessoal, eu sou o Dr. Júlio Massal, eu sou médico cardiologista e sejam muito bem-vindos ao meu canal. Neste vídeo nós vamos conversar sobre o diabetes e mais especificamente sobre os exames disponíveis de sangue para diagnóstico de diabetes. Então você vai aprender quais os exames disponíveis de sangue e quais são os valores da normalidade, quais são os valores que indicam pré-diabetes e também quais são os valores que indicam diabetes. Então vem comigo neste vídeo e roda a vinheta. E toda essa nossa conversa que vamos ter neste vídeo, ela está embasada pela diretriz da Sociedade Brasileira de Diabetes. Todas estas informações estão disponíveis no site. Eu vou deixar a referência aqui na descrição desse vídeo. Então, para começo de conversa, o que a gente precisa entender é que a nossa glicemia, ela indica o quanto de glicose nós temos presente no nosso sangue. E isso com certeza vai oscilar durante o nosso dia. Porém, quando este nível está constantemente, persistentemente acima de um determinado patamar, neste caso nós classificamos isso como uma doença conhecida como diabetes. E nós classificamos isso como uma doença porque ficar com os níveis muito elevados de glicose no sangue, isso a longo prazo vai trazer consequências para suas funções corporais e vai aumentar o seu risco de desenvolver doenças do coração, como por exemplo o infarto. Ela aumenta também a chance de derrames, vai aumentar sua chance de ter problemas na função dos rins, vai também aumentar as chances de ter problemas na sua visão, na sua cicatrização e em diversas outras funções do seu corpo a longo prazo. Então, por conta de tudo isso, é muito importante sim nós fazemos o diagnóstico precoce, além de tudo também fazer as medidas de prevenção e, quando diagnosticado, fazer o tratamento correto. E outro grande problema relacionado com o diabetes é que nas fases iniciais, na maioria das vezes, ele é assintomático, ou seja, ele não dá sintoma nenhum. Então, muitos pacientes, quando descobrem no exame de sangue a presença de diabetes, isso pode indicar que este exame já está alterado há semanas, meses ou até mesmo anos. Isso porque, infelizmente, a doença, na maioria das vezes, ela é assintomática. E a gente só vai descobrir isso fazendo os exames de sangue. E aí, então, já vou mostrar aqui para vocês quais são os indicativos de rastreamento para diabetes numa pessoa. Então, como vocês podem ver aqui nesta tabela, é indicado o rastreamento de diabetes em todo paciente com 45 anos ou mais. Isso vai ser universal. E a segunda indicação vai ser naqueles pacientes com sobrepeso ou obesidade, mais algum fator de risco, que no caso são estes daqui listados. Então, se você estiver acima do seu peso e apresentar mais alguns destes fatores aqui desta tabela, nesse caso, já é indicado você fazer o rastreamento com exame de sangue para avaliar se você tem ou não diabetes. E como você vai saber se você está acima do peso? Para isso, uma fórmula básica e fácil de se fazer para avaliação é calcular o seu IMC, que é o índice de massa corporal. Basicamente, você vai pegar o seu peso em quilogramas e dividir pela sua altura em metros, e o resultado disso você vai dividir de novo pela sua altura em metros. Como resultado, se você apresentar um número acima de 25, isso mostra que você está acima do peso. Existem umas considerações para se fazer, e tudo isso a gente já conversou em outro vídeo aqui no canal. Eu vou deixar o link então aqui na tela e na descrição do vídeo. Assim você vai entender melhor como funciona esta fórmula e quais as considerações relacionadas. Mas e aí, tá gostando do vídeo? Então já se inscreve no canal, deixa seu like e também me ajude a divulgar este conteúdo para o máximo de pessoas que vocês conhecerem, para que a gente continue a produzir conteúdo de qualidade. E lembre-se também de me seguir lá no Instagram. Feito isso, então vamos continuar com o vídeo. Então eu vou mostrar agora para vocês como a gente vai fazer então o rastreamento do diabetes com exames de sangue. O primeiro tipo de exame, que é um rastreamento mais rápido, para a gente ter uma ideia, ele é conhecido como glicemia capilar. E esse aqui muitos já conhecem, porque é o teste que você consegue fazer em casa. Mas vale aqui eu reforçar para vocês que este é um teste de rastreamento. Se ele vier alterado, você precisa passar em consulta com o médico para fazer os testes confirmatórios e diagnósticos. Então, neste teste, você vai basicamente fazer um pequeno furo na pontinha do seu dedo com uma lanceta e vai colher uma gotinha de sangue e colocar numa fita que depois vai ser inserida em um aparelho para leitura. Esse é um exame rápido, ele não precisa de nenhum tipo de jejum
jejum e o valor adequado é ficar abaixo de 200 miligramas por decilitro. E só reforçando, isso independente de você estar em jejum ou não. E vocês perceberam que eu falei valor adequado e não valor normal? Isso porque, neste caso, nós não temos parâmetros muito bem indicativos da normalidade para este tipo de teste. E isso porque a glicemia capilar ela pode oscilar muito. Mas se em qualquer momento do dia você fizer este teste e o resultado vier acima de 200, é muito importante você procurar avaliação com seu médico para que você faça testes mais acurados e confirmatórios para saber se você tem ou não diabetes. E os próximos 3 testes, que são exames de sangue, são os mais adequados para se avaliar se você tem ou não diabetes. E estes testes são a glicemia de jejum, a hemoglobina glicada e a glicemia após 2 horas do teste de tolerância oral à glicose, que também é conhecido pela sigla TOTG. E o primeiro deles então é a glicemia de jejum, que também já é muito bem conhecido. Nesse caso aqui a gente considera jejum a partir de 8 horas sem ingesta de nenhum tipo de alimento. Porém, este exame ele vai ser padronizado entre 8 a 12 horas de jejum e você deve seguir a padronização do seu laboratório. E os valores normais deste exame são abaixo de 100 miligramas por decilitro. Os valores entre 100 e 125 são indicativos de pré-diabetes, que é uma condição de risco para você desenvolver diabetes. E os valores acima de 125, eles são indicativos de diabetes. E o próximo exame é o teste de tolerância oral à glicose. Neste caso aqui, esse teste geralmente ele vai ser padronizado numa curva glicêmica, ou seja, este exame ele vai ser considerado em 5 medidas, sendo que a primeira delas, antes de você tomar a solução com glicose, ela vai ser um teste de glicemia de jejum. Então o primeiro valor deste exame vai ser uma coleta de glicemia de jejum. Depois disso vão ser coletados exames em sequência. Depois disso então você vai tomar uma solução com 75 gramas de glicose e vão ser coletados mais 4 glicemias em sequência. E elas serão coletadas nos tempos de 30 minutos, 60 minutos, 90 minutos e 120 minutos. E o valor que vai ser utilizado é o último, que vai ser compatível com 2 horas após você ter tomado a glicose. E aí então que nós vamos utilizar os valores que estão aqui nesta tabela. O valor normal ele vai ser menor do que 140 miligramas por decilitro. Os valores indicativos de pré-diabetes eles vão ficar entre 140 e 200. E os valores acima de 200 vão ser indicativos de diabetes. E o terceiro teste é a hemoglobina glicada. Esse exame aqui ele não precisa de nenhum tipo de jejum e nenhum tipo de preparo. E o valor normal vai ser abaixo de 5,7. Os valores intermediários que vão indicar pré-diabetes, eles vão se situar entre 5,7 e 6,5. E os valores que indicam diabetes eles são maiores ou iguais a 6,5. E agora eu vou falar aqui para vocês umas considerações relacionadas com as coletas de exames de sangue. No caso aqui, especialmente da glicemia, é muito importante você fazer a coleta com o seu corpo no funcionamento normal. Ou seja, se você apresentar alguma inflamação ou infecção, o ideal é você aguardar que tudo isso se resolva para depois você fazer a coleta de exames de sangue. E outro ponto importante é se você utilizar medicações como, por exemplo, os corticoides, geralmente este tipo de medicação ele pode aumentar a sua glicemia basal. E isso com certeza vai trazer alterações no seu exame. Então, nestes casos, é importante sim você relatar para o seu médico antes de programar esta coleta, porque dependendo das dosagens e do tempo de uso, talvez seja necessário você aguardar alguns dias ou até mesmo semanas para fazer essa coleta de exame de sangue. E com certeza, uma coisa que eu sempre reforço aqui para todos vocês é que o diagnóstico de diabetes ou mesmo de pré-diabetes, ele deve ser feito em consulta com o seu médico. Então, a análise final dos seus exames e a correlação clínica tem que ser feita junto com o seu médico. E para quem quiser sugestões de suplementos e vitaminas de qualidade, eu vou deixar um link aqui na descrição desse vídeo. E lembre-se, pessoal, que neste canal nós temos diversos vídeos explicando sobre doenças, alimentos, suplementos e medicações. Se você quiser procurar algum vídeo de explicação de medicação, você vai no Google ou no YouTube e digite Júlio Massal e coloque o nome da medicação, de preferência o nome genérico. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado deste vídeo.
espero que ele tenha sido bastante esclarecedor para todos vocês. E não se esqueçam de compartilhar ele com a sua família, com seus amigos, no grupo do trabalho, aonde for. Não se esqueçam também de se inscrever no canal, deixar seu like, me seguir lá no Instagram, ativar este sininho, porque aí desta forma você vai ser notificado toda vez que eu postar vídeo novo. E também deixe um comentário aqui neste vídeo se você tem alguma dúvida relacionada com tudo isso aqui que eu falei, ou também se você tem alguma experiência que queira compartilhar conosco. Um grande abraço e até os próximos vídeos!